bem, glória a Deus, eu estou bem, graças a Deus, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem como não estar bem, amém? Nós estamos vivendo hoje, irmão, hoje eu quero trazer uma palavra de despertamento, né? Porque nós estamos vivendo o despertamento de Jesus, glória a Deus. Então, meus irmãos, o livro hoje que nós vamos meditar se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, né? Porque Jesus, todo tempo, a palavra de Deus, ela está nos advertindo todo tempo. O objetivo do Evangelho de Cristo, meus irmãos, é a salvação, né? É a volta de Jesus, é anunciar que o Filho de Deus está voltando para buscar a sua igreja. E os sinais também estão anunciando, os pregadores estão anunciando. Então, mais um anúncio de Jesus hoje. Mateus 25 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas, dentre elas, eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todos tomados de sono e adormeceram. Repetindo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. No versículo 8, as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ides antes aos que vendem e comprai-o. Versículo 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a portas. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. É um alerta, né, meus irmãos? Né? É um alerta, Jesus está nos advertindo, glória a Deus, aleluia. E nós vemos, meus irmãos, que esse versículo é a revelação de todo o capítulo que nós acabamos de ler, né? Nós vemos que Jesus, a palavra de Deus, está sempre alertando a ficarmos vigilantes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né, meus irmãos? Porque muitos têm ouvidos, mas é como se não tivesse, porque não crê, né? A palavra de Deus está sendo anunciada. Nós vemos aqui no versículo, no capítulo 24, né, que Jesus vem alertando e dando os sinais. Os sinais estão diante dos nossos olhos. A palavra de Deus diz aqui no versículo, no capítulo 24, né, que os discípulos chegaram para Jesus e perguntou: mestre, que sinais haverá de suceder da tua volta? E Jesus respondeu: é terremoto, é fome, é pestilência, é guerra em vários lugares, né, meus irmãos? Aí você diz assim: mas isso aí sempre teve desde o início, minha irmã Eliane. Glória a Deus. Eu concordo com vocês. Violência sempre teve, né? Terremotos, nós ouvíamos falar bem longe, rumores. Hoje nós estamos vendo terremoto aqui no nosso país, no nosso Brasil. Eu nunca, na minha idade que eu tenho, eu nunca tinha visto uma pandemia. Nós já vimos uma pandemia que matou milhares e milhares de pessoas, pestilência, né? E os jornais, meus irmãos, estão anunciando que previno doenças que virá, né, meus irmãos? Como pandemia, né? Talvez já está aí. Guerra, nós estamos a ponto de ver uma guerra mundial explodir, né? A qualquer momento. Então, meus irmãos, os sinais estão aí. Os jornais estão anunciando aqui, meus irmãos, que estudo mostra que a Terra, a humanidade, não irão resistir, né, às mudanças climáticas, né? Nem os fenômenos, meus irmãos, violentos que estão por vir, né? E nós estamos sentindo na pele. Nós estamos sentindo na pele. O calor, as altas temperaturas, né, que foi o que diz nos anúncios, que estão dizendo nos anúncios, né, que a humanidade não vai resistir. Então, meus irmãos, está só se cumprindo a palavra de Deus. Está só se cumprindo que essa terra vai pegar fogo. Está escrito, irmã Liana? Está escrito. Lá em Gênesis, meus irmãos, Deus ele fez uma aliança com o homem na época de Noé, né? Deus falou assim: olha, nunca mais essa terra vai ser destruída por água. Deus até colocou um arco-íris como símbolo da aliança de Deus com o homem, né, meus irmãos? E nós, a palavra de Deus diz assim, ó, que toda vez que nós olhássemos para o arco-íris, nós saberia que Deus jamais ia
acabar e destruir a terra com fogo, com água, quer dizer. Então, meus irmãos, vai ser com fogo, e a Bíblia nos dá evidência disso, né? A palavra de Deus nos adverte, né? Glória a Deus. Em Malaquias diz, veja o que Malaquias diz assim, ó. Eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não restará nem raiz e nem ramos. Nem raiz e nem ramos, meus irmãos. Glória a Deus. A palavra de Deus, essa terra vai pegar fogo. Em 2 Pedro, no capítulo 3, eu vou ler. Olha aqui. No capítulo 3, versículo 7. Ora assim. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourada pelo fogo. Né? Entesourados para o fogo. Estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui no 9. Retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, no entanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como espeitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Você vê, meus irmãos, palavra a se cumprir. Muitos estão aqui, olha que palavra verdadeira. Muitos deixaram de seguir a Jesus porque deixaram de acreditar que Jesus está voltando, que as promessas de Deus se cumprem, né? Mas nós vemos que até pessoas que não é do nosso meio, pessoas que não é evangélica, pessoas que não estudam a Bíblia afinco, eles estão admitindo pelos sinais que há algo estranho, né? Eles já estão admitindo que Jesus está voltando, que é o fim da humanidade. Mas será, irmã Eliane, que tudo isso vai acontecer? Será que a humanidade vai ser exterminada? Né? Não vai resistir às altas temperaturas, os fenômenos violentos que nós estamos vendo, né, meus irmãos? E Jesus não vai voltar, não vai cumprir. Mas é claro que vai cumprir a volta de Jesus. A palavra está se cumprindo, nós estamos vivendo na nossa pele, meus irmãos. E vai se cumprir também a palavra de Deus quando diz que Jesus vai voltar, né? Essa terra não vai ficar nem raiz nem ramos, né? Essa terra não vai ficar nem raiz e nem ramos. A palavra de Deus está se cumprindo, né? Então vai se cumprir também. Vai se cumprir também quando diz que Jesus vai voltar. Glória a Deus. Vai se cumprir também quando Jesus está nos alertando. Ele vem, ele vem. E a hora ninguém sabe, quando, como diz o versículo aqui. Então, nesse texto, meus irmãos, esse texto aqui está alertando a permanecermos vigilantes hoje, né? Nós vamos ver como nossas lâmpadas, como nós estamos de azeite, né? Como nós estamos diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o primeiro sinal que nós vemos aqui, se a sua lâmpada está se apagando, ou se já apagou, é a pessoa sente desânimo de orar. Glória a Deus. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a oração é o único meio de mantermos de pé. Sem oração, não podemos mantermos a nossa fé. A nossa fé vem através da oração. É a oração que nos dá força para alcançar o livramento de Deus. É a oração que nos dá força, né, a não desistirmos. É a oração que não deixa nos desfalecermos. Se nós não orarmos, meus irmãos, a carne toma conta. A nossa mente tem que ter ciência que nós necessitamos nos alimentar através da oração. Nós temos que nos fortalecer através da oração, né? E a palavra de Deus diz aqui, ó, que todas as virgens, elas adormeceram. A palavra de Deus diz aqui no versículo 5, tanto ele tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Todos nós estamos sujeitos a adormecer. Você vê dirigente, ele está sujeito a desfalecer. Você vê um líder de congregação, né? Glória a Deus, que dá no mesmo, está sujeito a adormecer. Um obreiro, um pastor cheio da unção, cheio do poder, cheio do azeite de Deus, está sujeito a adormecer. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos orar sem cessar. Nossa carne, nosso corpo cansa, né? Sente fadiga, né? Ele não quer, ele quer nos
que nós desfalecemos a carne. A carne quer que nós paramos, mas nós temos que ter na nossa consciência e no nosso coração que a oração é o único meio de permanecermos ligados em Deus. Então, meus amados irmãos, vamos orar sem cessar, não deixar que o azeite venha nos faltar. Glória a Deus, aleluia. O segundo sinal, né, meus irmãos, que a lanterna está se apagando ou já se apagou, né? Não quer ler mais a Bíblia, não quer ler mais a Bíblia, meus irmãos. Em Salmos 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Gente, lâmpada ilumina, meus irmãos. A lâmpada caminhos, né? A lâmpada nos livra de cair em buracos, em ciladas, em valetas, né? Glória a Deus. A Bíblia, ela é lâmpada. A Bíblia, ela nos orienta. É uma bússola que nos orienta no caminho que nós devemos andar. Então, nós não podemos deixar de ler, de nos orientar, de andar com essa lâmpada, né? Ela é luz para os nossos caminhos. Como, meus irmãos? Irmãos, se eu tenho uma lâmpada nas minhas mãos acesa e você não tem, se a minha lâmpada ela só pode clarear os seus caminhos se você tiver colado em mim. Se você sair fora, se você se afastar, você vai ficar no escuro. Então você tem que ter sua lâmpada individual, né? Para quando você estiver só, você andar na luz, né? Você não precisar ser guiado. Glória a Deus, aleluia. Você não precisar ser guiado como cego. Então, aqueles que não lêem a palavra de Deus, que não meditam, é como cego, meus irmãos. É como cego que é guiado pelos outros. Certo que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a partir daí, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é obrigação nossa conferir, meus irmãos. É obrigação nossa conferir para que nós possamos andar sozinhos, livre, para que nós possamos ser dependentes. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus, ela é como um pão, irmão, é comida, né? Em Jeremias diz assim, ó: achadas as tuas palavras, logo as comi. E fui cheio de gozo, né? E foi cheio de gozo e alegria o meu coração. Então a palavra de Deus é comida, é alimento. E nós não podemos, você não pode se alimentar por mim. Tendo um prato de comida, você pode comer ele para mim? Não. Eu não posso comer um prato de comida para você. Então, nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós temos que ler. Nós temos que, buscar o nosso próprio alimento para que nós possamos ser dependentes de Deus. Em Josué está escrito: meditar no livro da lei de dia e de noite, para que tenham o cuidado de guardar, né? Para que tenham o cuidado de gravar em vossos corações. Então, nós temos que ler a palavra de Deus. Temos que meditar para mantermos a nossa lâmpada acesa, para juntarmos azeite e reservas, meus irmãos. O terceiro sinal, meus irmãos, que a lâmpada está se apagando é voltar à velha vida, praticar o que praticava antes, né? Praticar o que praticava antes. Lembrando que essa mensagem é para todos nós, né, irmão? Todas as vidas já adormeceram, né? Todas foram tomadas pelo sono. Então a palavra de Deus é para todos nós. Nós vemos, meus irmãos, que os próprios discípulos que andavam com Jesus, né, para cima e para baixo, né, ouvindo os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus diz lá em João, né, João no capítulo 21, que depois que Jesus morreu, eles voltaram, eles desanimaram. Nós sabemos que Pedro, Tiago e João eram pescadores antes de Jesus chamar a eles, né, meus irmãos? Então, a palavra de Deus diz que quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, né, eles falaram: olha, a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. E então eles seguiram Jesus durante 3 anos, ouvindo os ensinamentos, sendo preparados, né, meus irmãos, para quando Jesus partisse, eles dassem continuidade ao trabalho de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, eles voltaram para trás. Eles ficaram, meus irmãos, tão desfalecidos que eles voltaram, né? Eles voltaram à velha vida. Pedro voltou para o mar para pescar. Pedro, que era um homem cheio de ousadia quando estava com Jesus, voltou para a pesca.
Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, todos nós, né, estamos sujeitos a voltar. E quando nós estamos voltando para trás, como os discípulos, o nosso azeite se exala. A nossa unção se vai, né? A nossa ousadia se vai. Glória a Deus. As pessoas vão esquecendo de pregar, as pessoas vão perdendo o interesse de orar, vão perdendo o interesse de se santificar, de se preparar, né? E até de crer. E vai voltando à mesma vida. E vai voltando a se moldar, né? Ao mundo, a praticar as mesmas práticas, né? Portanto, meus irmãos, hoje, agora é hora de nós mantermos as nossas lâmpadas acesas. Porque não há tempo, como nós vemos na palavra. Todos nós estamos sujeitos, todos nós temos que lutar até o fim. A palavra de Deus diz que aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida, né? Então a palavra de Deus diz que as nessas, elas não levaram consigo, elas não estavam preparadas. Não levaram azeites, né? Reserva. E a palavra de Deus diz que chegando elas viram que estavam despreparadas, né? E elas chegaram para as prudentes e disseram, dai-nos do vosso azeite, né? E as prudentes disseram, não, para que não falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprem, né? Compre o vosso azeite. E a palavra de Deus diz que elas foram comprar o seu azeite, mas já era tarde demais, meus irmãos. Já era tarde demais. O noivo chegou. E a palavra de Deus vai dizer que as virgens, né? As virgens entraram com ele. Entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. A porta da graça, a porta da salvação vai se fechar. E como nós vemos no início, nós estamos prestes a ver isso acontecer. É bem perigoso que ainda seja, meus irmãos, nessa geração, né? Eu creio que até os meus olhos veem, porque eu espero Jesus, meus irmãos. Eu espero Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, as portas vão se fechar, né? E a palavra de Deus diz que mais tarde as nécias chegaram, né? E a palavra de Deus vai dizer que ele falou, em verdade vos digo que não vos conheço. Como será duro ouvir essa palavra, né? Quando a pessoa estiver em tribulação, em angústia, saber que é o fim e saber que a eternidade espera em sofrimento, né? E angústia. E a pessoa ouvir essa palavra de Jesus dizer, em verdade, eu não vos conheço. Por isso, meus irmãos, eu vou terminar dizendo o último versículo. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém. Amém, irmão? Amém? Receba essa palavra no teu coração, é palavra de salvação. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar livramentos, que Deus possa salvar a tua casa. Amém? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus.